Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Robson Gomes, eu sou médico residente de psiquiatria e hoje você vai assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Esse canal foi feito para você que se interessa por psiquiatria, que gosta de estudar sobre saúde mental, seja você um estudante de medicina, um médico residente, um estudante ou profissional de outras áreas da saúde ou apenas um curioso quer entender um pouco mais sobre essa área tão fascinante. E hoje o tema parece ser bastante familiar a todo mundo, que é a personalidade. Termos como a própria personalidade, temperamento, caráter, psicopatia, narcisismo, são palavras bastante corriqueiras atualmente e sobre as quais se conversa muito. Na verdade, quando você está tendo uma conversa bem casual com um amigo, falando sobre a vida de outra pessoa, ou sobre si mesmo, ao final das contas o que você está tentando fazer é trazer à tona elementos da personalidade do indivíduo. É tentar entender um pouco características que são próprias dele. É tentar entender um pouco sobre a sua personalidade. Mas o que seria personalidade? Qual a definição desse termo? Vamos lá. Personalidade, na verdade, é o conjunto de características que fazem com que o indivíduo enxergue o mundo, pense, haja, se comporte, se relacione com as outras pessoas e com o próprio mundo de uma forma que é própria dele mesmo. Então, é a maneira de ser, de agir, de pensar, de se relacionar que tendem a se manter constantes ou pelo menos estáveis ao longo da vida. Então, uma personalidade, ela não tende a mudar facilmente. As características de um indivíduo, elas tendem a se manter estáveis ao longo do tempo. Quando dizemos que o indivíduo é tímido, quando dizemos que o indivíduo é mais impulsivo, mais agressivo, ou mais caridoso, mais honesto, são características que tendem a se perpetuar com o passar do tempo. E vão caracterizar e vão identificar cada indivíduo na sua singularidade. Então, termos como temperamento e caráter foram sendo incorporados ao conceito de personalidade. O que seria temperamento e o que seria caráter? Vamos lá. Temperamento faz parte de um conjunto de características inatas do indivíduo. Então, é aquilo da personalidade que a pessoa traz do berço, muito associada a componentes genéticos, a componentes de formação neuronal, neurodesenvolvimento. Então, o temperamento é aquilo que faz com que, por exemplo, uma criança seja mais ativa e outra seja mais passiva, uma criança seja mais audaciosa e outra mais medrosa, porque sim, desde cedo nós observamos que as pessoas têm características diferentes, têm maneiras diferentes de agir, têm maneiras diferentes de se relacionar. Mas, na verdade, é muito difícil ao longo do tempo você identificar o que de fato é inato, o que veio do berço, qual é o componente genético e qual é o componente adquirido da personalidade. E aí entra o conceito de caráter. Ao contrário do que muita gente pensa, caráter não quer dizer, pelo menos dentro da psicopatologia, altruísmo, honestidade, assertividade, longe disso. Caráter é apenas um construto que pertence ao conceito de personalidade. É um conjunto de características psicológicas que são influenciadas pela sociedade, pela sua interação com o mundo e que vão se incorporando juntamente com o temperamento e vão constituindo a personalidade. Então, de uma forma simples, nós podemos dizer que o temperamento são as características que o indivíduo já traz do berço e o caráter são aquelas em que ele vai adquirindo baseado na sua história de vida. Obviamente, com o passar do tempo, temperamento e caráter dificilmente conseguem ser distintos. O que nós temos de verdade é o conjunto total das características que nós denominamos personalidade. O interessante é que, algumas vezes, o desenvolvimento da personalidade, o caráter e o temperamento podem caminhar em sentidos opostos. Por exemplo, um indivíduo que mostra-se agressivo, ele pode, na verdade, esconder um temperamento medroso. O indivíduo que se mostra teatral, exibicionista, pode esconder um temperamento tímido, retraído, no fenômeno que nós conhecemos como
como sobrecompensação. Tendo definido esses conceitos básicos, vamos entender como é que o estudo da personalidade veio ganhando forma na história da medicina e da própria psiquiatria. A tentativa de dividir o ser humano em tipos é tão antiga quanto a própria história da medicina. O próprio Hipócrates já tentava dividir as pessoas em tipos, de acordo com o que ele acreditava, será uma combinação entre os humores e a interação do indivíduo com o ambiente. Essa visão hipocrática, ela influenciou muitos pensadores ao longo de muitos séculos, até que a psicanálise, nos séculos XIX, começo do século XX, trouxe elementos que puderam dar explicações diferentes e explicações mais robustas acerca da personalidade. Por exemplo, Carl Jung, que é um psicanalista do mesmo período de Freud, escreveu uma obra muito conhecida chamada Tipos Psicológicos. Nessa obra, Carl Jung, como se queira chamar, tenta identificar dois tipos principais de personalidade ou de características, ao qual ele chama de extroversão e introversão. Na extroversão, o indivíduo tenta direcionar sua energia psíquica, que dentro da psicanálise é chamado de energia libidinal ou libido, para o mundo exterior. O indivíduo encontra prazer nos elementos do mundo exterior. Sua base de sustentação, sua maneira de enxergar o mundo está direcionado para fora. Ao passo que a introversão seria o polo oposto. A energia psíquica, a libido, ela foge do mundo exterior e se direciona para o próprio indivíduo. O indivíduo começa a ter como referência, começa a ancorar seus prazeres, suas vivências mais em si mesmo. Esse conceito de extroversão e introversão persiste até hoje e influenciou muitas classificações dentro do estudo da personalidade. Obviamente, outros elementos como pensamentos, sentimentos, comportamentos agregavam-se a essas características, a esses polos de extroversão e introversão, para formar o todo, que seria a personalidade do indivíduo. Nesse contexto, vale muito a pena a gente pontuar um pouco sobre como o próprio Freud pensava se constituir ou se formar a personalidade de uma pessoa. Já é bastante conhecido que Freud traz um modelo para o desenvolvimento infantil, para o desenvolvimento da psique de uma criança. Esse modelo, já muito conhecido, abrange algumas fases. A fase oral, a fase anal, a fase fálica. E Freud entende que a personalidade do indivíduo, algumas características marcantes de uma pessoa, a maneira como ela age, como ela se comporta, como ela pensa, estão relacionadas ao que ele chama de fixação ou regressão para algumas dessas fases. Não só características da personalidade, como, por exemplo, também características patológicas de alguns transtornos mentais propriamente ditos. Obviamente, isso se somando a toda uma história de vida, todo um conjunto de vivências que o indivíduo teve ao longo de sua caminhada. Mas, por exemplo, a fase oral está relacionado ao período em que a criança está muito apegada ao seio materno, ainda tem muita dependência. Para Freud, se o indivíduo fixa-se nessa fase ou regride para essa fase oral, ele vai ter características que se relacionam à dependência emocional, a uma grande dificuldade de separação, de rejeição. Na fase seguinte, que é a fase anal, a criança começa a ter o controle dos esfíncteres, começa a ter a capacidade de reter fezes ou expulsar as fezes. Então, segundo o pensamento psicanalítico, se o indivíduo regride ou se prende a essa fase anal, ele vai levar consigo características relacionadas a essa fase. Por exemplo, um indivíduo mais controlador, mais organizado, porque tem a ver com essa capacidade de segurar, de soltar, de manipular, de se impor. A fase seguinte, que é a fase fálica, que ali a criança teria ali entre os 3 e os 5 anos de idade, se desenvolve o interesse grande pela genitália. Então, na visão de Freud, que sempre é uma visão voltada para o desenvolvimento da sexualidade, teria o famoso complexo de Édipo, que é um momento em que a criança se apaixona ou passa a ter um desejo exacerbado pelo genitor do sexo oposto. Então, o menino deseja a mãe, a menina deseja o pai e passa
a ter como um opositor alguém que não é desejado, o genitor do mesmo sexo. Então, o menino passa a disputar a atenção da mãe com o pai, a menina passa a disputar a atenção do pai com a mãe, e aí surge essa ideia do que se chama de complexo de Édipo. E a pessoa que regride para essa fase, ou que se fixa nessa fase, teria como problemas, por exemplo, a agressividade, a impulsividade, a instabilidade emocional, que explicaria por o momento em que a criança está ali disputando a atenção do genitor do sexo oposto com o genitor do mesmo sexo. Interessante, faz muito sentido, né? Obviamente, as ideias freudianas, elas não têm uma base empírica, mas essa maneira de pensar sobre como se desenvolve o pensamento humano, como se constitui a personalidade, o próprio surgimento das chamadas neuroses, ainda influencia muito como muitos profissionais da saúde, muitos estudiosos pensam. Então, o modelo psicanalítico, ele é muito importante no sentido em que consegue trazer uma explicação para muitos dos fenômenos psíquicos que conhecemos até hoje. Além das explicações psicanalíticas para a formação da personalidade, vários estudiosos, principalmente segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX, passaram a trazer outros elementos para o estudo da personalidade. Um deles foi o psicólogo americano Gordon Allport. Allport traz um conceito que nós chamamos atualmente de traços de personalidade. Allport entende que a personalidade ela não é uma estrutura global, total, mas formada por várias características particulares e bem definidas que ele chamava de traços. Os traços se diferenciariam dos estados, enquanto um traço de personalidade é uma característica que se mantém aproximadamente mais ou menos estável ao longo do tempo. Um estado é uma característica passageira. Por exemplo, o fato de um indivíduo ficar triste por conta de um acontecimento ruim em sua vida, ficar eufórico. Então, são estados. Os traços eles tendem a se manter mais ou menos constantes. Então, posteriormente, com esses conceitos de Allport, os estudiosos tentaram trazer uma série de elementos que pudessem classificar as personalidades de acordo com a combinação dos traços de personalidade, a partir de questionários, a partir de entrevistas. E aí surgiu um termo muito conhecido dentro do estudo da personalidade, que é a chamada teoria léxica fundamental. O que seria isso? Seria uma ideia de que a personalidade de um indivíduo pode ser identificada a partir de uma série ou de um conjunto de termos da própria linguagem do indivíduo, linguagem do cotidiano, que normalmente é trazida através de adjetivos. Por exemplo, quando o indivíduo diz que é impaciente, é tímido, é impulsivo, é agressivo, ele está trazendo adjetivos, muitas vezes da sua linguagem cotidiana, que em conjunto podem revelar muitas características de sua personalidade. Isso é o que determina, é o que traz à tona o que chamamos de teoria léxica fundamental. Muitos estudiosos, posteriormente, passaram a realizar grandes questionários, que são chamados testes de personalidade, em que combinaram vários desses resultados em análise matemática, chama-se análise fatorial, para tentar determinar o tipo de personalidade dos indivíduos. Outro estudioso que ganhou destaque em meados do século XX foi o psicólogo alemão Hans Eysenck. Acredito que seja dessa forma que se pronuncia. Hans Eysenck, baseado nos estudos de Gordon, dos traços de personalidade, na teoria léxica fundamental, propôs que os indivíduos acumulam suas características em 3 grandes domínios, que seriam o neuroticismo, o psicotismo e a extroversão. O neuroticismo é um conjunto de características que tendem a se assemelhar ao que nós chamamos de neurose.
Então, ansiedade, depressão, instabilidade emocional, preocupação excessiva. Então, são características que estão relacionadas a esse domínio que Hans Eysenck chamava de neuroticismo. A extroversão, que tem como contraponto a introversão, teria características como assertividade, proatividade, facilidade de socialização, ao passo que o domínio do psicotismo traria características que se assemelham ao que nós conhecemos hoje como uma personalidade semelhante às psicoses. O indivíduo tende a ter comportamentos mais bizarros, um retraimento social maior, menor cuidado consigo mesmo. Então, são características que acumulam aí quase que dentro de um espectro psicótico. E aí, tendo como base esses estudos que divide a personalidade humana de acordo com esses domínios, atualmente ganhou destaque, pelo menos nas últimas 2-3 décadas, e foi ganhando respaldo empírico à medida em que se tornou ou se mostrou mais ou menos estável ao longo do tempo e independente também da cultura, um modelo que se conhece como os 5 grandes domínios, ou conhecido popularmente, né, como Big Five, que tenta dividir a personalidade em 5 domínios, cada um desses domínios com características antagônicas, que tentam diferenciar o indivíduo em um par, né? Ou o indivíduo dentro daquele domínio ele pertence a um polo ou a outro. E a combinação dessas características desses domínios traria o que a gente conhece hoje como personalidade. Obviamente não é a única maneira de entender o estudo da personalidade atualmente. Existem muitos outros modelos para se estudar a personalidade, mas como o modelo do Big Five é um modelo que se mostrou estável transculturalmente ao longo do tempo, esse modelo do Big Five, que são os 5 grandes categorias, né, para caracterizar a personalidade do indivíduo, foi ganhando respaldo da comunidade acadêmica ao longo dos anos, ao ponto que inclusive foi incorporado pelo DSM-5 para a classificação das personalidades e posteriormente dos transtornos de personalidade. Vamos entender um pouco como é o Big Five. Primeiro domínio, afetividade negativa ou neuroticismo versus estabilidade emocional. Por exemplo, no neuroticismo estão elementos como instabilidade emocional, preocupação, hostilidade, traços atípicos, tensão antecipada, depressão, culpa, baixa tolerância à frustração, ao passo que nesse mesmo domínio a estabilidade emocional traz elementos opostos, como boa tolerância à frustração, calma, estabilidade, sentir-se à vontade consigo mesmo. No segundo domínio do Big Five, temos distanciamento ou introversão versus extroversão. No campo da introversão estão elementos como evitação, retraimento nas interações, afetividade restrita, desconfiança. E na extroversão estão elementos como atividade, busca dos outros, entusiasmo, assertividade, busca de excitação, socialização. No terceiro domínio dessa nossa classificação Big Five, nós analisamos o antagonismo, que se chama de antagonismo, versus socialização. No campo antagonismo, caracterizam-se, por exemplo, manipulação dos outros, sentimento exagerado da própria importância, busca de atenção, instabilidade em relação aos outros, ao passo que, no campo sociabilidade, amabilidade, afabilidade, temos características como empatia, gentileza com os outros, tendência a ser confiável, generoso, perdoador. No quarto domínio do Big Five, os 2 polos são desinibição ou falta de direção versus realização, responsabilidade ou meticulosidade. Na desinibição ou falta de direção, temos características como busca de gratificação, irresponsabilidade, impulsividade, exposição a riscos, atenção facilmente desviada, enquanto que no polo oposto, na responsabilidade, na consciência, na realização, temos tendência a ser organizado,
eficiente, responsável, confiável, planejador, autocontrole, adesão. No quinto domínio do Big Five, teremos dois polos opostos que são o psicotismo de um lado versus a abertura a novas experiências. No psicotismo, nós temos comportamentos, crenças e cognições estranhos, excentricidade, desregulação cognitiva, desregulação perceptiva. Dentro do mesmo polo, podemos ter o que nós chamamos de fechamento, convencionais, dogmáticas, rígidas, conservadoras, menos reativas emocionalmente. E no polo oposto desse quinto domínio seria a abertura a novas experiências, como curiosidade, imaginação, originalidade, tendência à arte, maior insight e a abertura de interesses. Parece bem complexo, não? Mas é isso mesmo. O modelo do Big Five foi construído tentando se utilizar de elementos do empirismo, diferentemente, por exemplo, das classificações psicanalíticas. Porém, tem também uma dificuldade porque exige a subjetividade daquele que está examinando o indivíduo, que está tentando classificar o indivíduo. É importante a gente entender que classificar o indivíduo de acordo com a personalidade tem como objetivo principal ajudá-lo em problemas que ele possa ter com essa maneira de enxergar o mundo, de se relacionar, de pensar, de se comportar e não fazer juízo de valor acerca das características do indivíduo. Porque existe uma tendência, quando você caracteriza uma pessoa, de fazer juízo de valor, de dizer que aquela característica é uma característica boa ou ruim, correta ou errada, quando na verdade esse não é o objetivo de se estudar a personalidade. O ideal é que se faça o mínimo possível de juízo de valor sobre as características de um indivíduo, porque aí nós já caímos em conflitos éticos, como por exemplo preconceitos. Então, amigos, iniciamos aqui uma conversa que eu acredito que virá à tona muitas vezes no nosso canal, que é sobre a personalidade. Tentamos entender os conceitos básicos, uma abordagem histórica da evolução dos conceitos, até as abordagens atuais, mais recentes, dos conceitos de personalidade e caracterização da personalidade. No próximo episódio, vamos tentar abordar um pouco sobre os transtornos de personalidade, quando as alterações da personalidade passam a trazer um sofrimento profundo para o indivíduo ou para aqueles que estão ao seu redor. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like aí no vídeo, compartilhe com os amigos e não se esquece de se inscrever no canal. Você acabou de assistir a mais um vídeo do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Muito obrigado, forte abraço a todos.